contas, filmes de super-heróis estão mesmo saturados? Oi gente, eu sou a Natália Donato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô na companhia do Mozão pra gente conversar sobre filmes de super-heróis. Isso aí. Já era pra esse vídeo ter saído aqui no canal, mas vocês acompanharam os últimos vídeos, né? Viram que tava tudo uma loucura. Evento literário, fiquei doente, teve show e teve também uma outra coisinha que aconteceu aí que a gente comentou no vídeo anterior, então espero que vocês tenham ido lá conferir. Vai conferir. Porém, como esse é um vídeo que ainda gera bastante discussão, então a gente resolveu trazer no canal assim mesmo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão de inscrever aqui embaixo, curta e ative o sininho para poder sempre receber as notificações assim que os vídeos saírem. E segue a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque a Natália tá sempre fazendo conteúdo por lá. É isso aí. Tá aprendendo bem, né? Vocês viram? Vamos lá então. Há algum tempo atrás eu deixei uma caixinha no meu Instagram perguntando o seguinte: se as pessoas achavam que filmes de super-heróis estavam mesmo saturados. E eu recebi várias respostas muito genéricas. Algumas sim, porque eu já não aguento mais, ou não, manda mais que tá pouco. Mas eu recebi uma que me fez pensar bastante e até foi o motivo de eu ter feito o roteiro, né, ter pensado nesse vídeo pra trazer aqui pra vocês. Eu não lembro exatamente como foi a resposta de fato, porque o Instagram não tava me deixando acessar a caixinha, né? Mas foi mais ou menos o seguinte: sim, ainda há espaço para esse tipo de história. Basta que mexam o menos possível na origem das HQs. E aí com essa resposta eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que o gênero de super-heróis está saturado? Eu acho que antes de tudo, né, é importante a gente entender, né, tentar definir exatamente o que significa essa saturação. É, exatamente. Quando eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, eu estava me referindo mesmo à forma como as histórias são adaptadas das HQs, né? A gente tá falando especificamente de histórias em quadrinhos. Então eu fiz essa pergunta mais baseado nas adaptações em si, na forma como as histórias estão sendo passadas, adaptadas pro audiovisual. Então a gente começou a conversar a respeito disso, né? Eu e o Mozão aqui, a gente começou a debater, a pensar em como montar o roteiro aqui, e a gente fez algumas pesquisas também e a gente percebeu que esse assunto dá muito pano pra manga. Então, a gente resolveu destrinchar algumas coisinhas aqui. Algum tempo atrás, eu tinha feito um vídeo pro TikTok falando um pouquinho sobre o filme Besouro Azul, da DC Comics. Falando sobre, eu pontuei justamente o fato de que o filme não tinha nada de surpreendente, era tudo muito genérico. E eu fiquei pensando que de uns tempos pra cá, parece que todos os filmes de super-heróis estão da mesma forma, sempre muito genéricos. E aí a gente já pega então o gancho da resposta que eu recebi na caixinha, falando sobre adaptação, que ela precisa ser o mais fiel possível. E eu acho que não é bem assim, eu acho que não é bem esse o ponto, até porque tem muita coisa que não funciona bem quando a gente adapta pro audiovisual. Caso até porque as histórias em quadrinhos, quando surgiram, até hoje na verdade, elas são um tipo de mídia totalmente diferente, né, do que a gente entende como audiovisual. Para cinema, para série de TV, enfim, o que quer que seja, muita coisa precisa ser, assim, leva meses para ser planejado, para ser gravado, depois pós-produção, divulgação. Então tudo isso leva muito tempo. As histórias de quadrinhos não, elas são um tipo de vídeo muito mais rápido, que chega de forma muito mais ágil, né, pro produto final. Então, se alguma coisa não tá dando certo, era muito comum você fazer uma total mudança, né, às vezes no rumo do tal personagem, ou de tal história, para poder fazer com que aquilo desse algum outro resultado. E realmente é isso, né? Às vezes mudar a origem de personagem, trazer alguém que já morreu de volta. Isso é uma coisa que dá pra fazer muito bem quando você tá falando de história em quadrinhos, mas que no cinema, né, no audiovisual no geral, não funciona dessa forma. Por quê? É justamente como o Vitor falou, precisa estar, quando o filme vai ser lançado, o filme, a série, enfim, ela precisa estar o mais redondo possível, né? O mais correto, o mais certo possível, pra que não haja nenhum tipo de brecha pra galera não gostar. No entanto, devido a tudo isso, parece que criou-se uma fórmula e que cada vez mais ela vem seguindo tão à risca, e isso tá deixando as histórias, as adaptações muito genéricas, as pessoas não estão inovando. Existe uma coisa chamada jornada do herói, que é muito comum de ser usado quando você vai contar uma história, seja pro audiovisual, seja uma história em quadrinho, um livro, enfim. Ela é uma estrutura de narrativa, que consiste em pegar o nosso personagem principal, fazê-lo sair do seu mundo comum, digamos assim, para enfrentar desafios. Então ele vai conhecer pessoas, ele vai ter aliados, ele vai passar por provações, vai
vai se ferrar bastante e no fim de tudo ele vai sair vitorioso. Essa é uma explicação, assim, bem resumida, porque a jornada do herói, ela consiste em várias nuances e nem sempre ela é seguida 100% à risca, tá? Então, muitas adaptações usam apenas uma parte ou outra só da história, né, dessa estrutura narrativa. Mas ter essa mesma estrutura, porque vale lembrar que essa estrutura é seguida para qualquer gênero, independente de qual seja, não quer dizer que as histórias precisam ser sempre as mesmas. Todas as histórias já foram contadas. O que muda é a forma como elas são contadas. O que vai mudar, o que vai fazer uma história ser atrativa para quem tá acompanhando são os seus personagens, principalmente, né, aqueles que têm o maior destaque, é a sua origem, é a forma como eles são introduzidos, é a forma não linear, às vezes, que as coisas são contadas, é ele ser falho, é ele se ferrar bastante, tanto que a gente pode sempre reparar que os vilões, eles são tão importantes, às vezes, se não mais importantes, do que os próprios mocinhos. Eles chamam muito mais atenção, justamente por serem personagens muito falhos, por errarem muito, por ser aquele contraponto total do mocinho. Seria interessante se os filmes abraçassem outros gêneros. Por exemplo, a Marvel tentou fazer isso com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que o roteiro não ajudou, o desenvolvimento entre um ato e outro foi assim, completamente corrido e teve muitos personagens que foram mal trabalhados, mal explorados. Só que isso é motivo pra gente falar em outro vídeo, então se vocês quiserem, de repente, deixa aqui pra gente nos comentários. Mas também, né, acho que um outro ponto importante que a gente acabou chegando, né, nessa conclusão, né, nos nossos debates que a gente faz aqui, é a questão econômica. Por exemplo, né, esses dias atrás, vocês viram, a gente estava fazendo nosso rolê em São Paulo, né, a gente mora no interior, mas a poucos quilômetros, 70, 80 quilômetros da capital. Bem próximo. E quando a gente estava planejando, né, o nosso rolê, a gente pensou de repente também em ir ao cinema, né, pra gente assistir as Marvels, que foi o último filme lançado agora da Marvel. E assim, a gente foi botar na ponta do lápis, mesmo tendo um cinema próximo ali, ia sair muito caro. Então assim, uma outra coisa que me deu um estalo, assim, falou, pô, tá muito caro, caro, assim, é coisa de R$60 às vezes o ingresso inteiro, né? Não é todo mundo que pode pagar meio, né? Então, ali você coloca também transporte, né, alimentação. A pessoa vai pensar muitas vezes 2 vezes antes de sair da casa, do conforto da casa dela, para ir ao cinema, né, gastar o seu rico dinheirinho e para assistir qualquer filme que seja, independente se for filme de herói ou outro filme. E esses filmes desse gênero, né, subgênero de heróis, tá cada vez mais o mesmo, né? Então, por isso, essa questão também. Gente, é um fator importante, porque a gente precisa falar, a gente tem que ser muito realista, né? Não tem o que fazer, então assim, é realmente muito caro e eu sei que nem todo mundo fala sobre isso, mas é sim um fator muito decisivo. É um grande impeditivo. E além disso, né, hoje em dia praticamente todo mundo tem um serviço de streaming, né? Então você tá no conforto da sua casa, você pode assistir basicamente tudo aquilo que você quer. Então, óbvio que isso também vai pesar na conta de você decidir ou não ir ao cinema. Com certeza, por mais que, por exemplo, usando até o nosso exemplo, a gente adora ir pro cinema, mas realmente toda vez que a gente vai é mais de R$100, porque são 2 ingressos, a gente vai comer alguma coisa, a gente não tem transporte, né? A gente não tem carro próprio, então tem que ser Uber. Então assim, sai muito caro. A gente precisa falar que isso é também um grande empecilho, né? E eu não vejo as pessoas falando sobre isso. E é aquilo também, né? Os filmes cada vez estão com orçamentos maiores e se ele não passa ali do bilhão da bilheteria, ele acaba sendo um fracasso. Então isso também acaba forçando cada vez mais ingressos muito mais caros. E também, mesmo falando dos streamings, né? Antigamente você tinha só Netflix praticamente, né? E era uma assinatura que custava, sei lá, R$20, mas você tinha muita opção, né? Então, realmente era algo que você só comprava aqui e ainda dava pra você, de repente, ir no cinema, assistir um lançamento que você quisesse. Hoje não. Hoje a Netflix tá caríssima, né? Tem vários outros serviços de streaming por aí e, assim, os mais baratinhos são em torno de R$20, com exceção do Amazon Prime, que não é bem só um serviço de streaming, né? Engloba tudo, né? Engloba mas muita ele coisa. é um pouco mais barato, de qualquer forma, tem ele também. Então, poxa, você coloca aí 3, 4 streams que você assine, quem que vai querer ir ao cinema? Quem que vai poder, na verdade, ir ao cinema, né, gastar dinheiro? Enfim, é muita coisa que a gente precisa colocar e essa questão econômica com certeza tem um peso muito grande aí nessa saturação, né, e nesse esvaziamento que a gente vê nas salas de cinema. Vale ressaltar também outro ponto muito importante, que é um pouco mais recente, que foi a greve dos roteiristas de Hollywood, que fazia parte de uma reivindicação totalmente legítima, né, por parte dos trabalhadores da área de criação. Então, com certeza, isso vai impactar muito também
a criação, né, de novos filmes, de novas séries, e, enfim, roteiros. Vale ressaltar que não é o problema não foi a greve, o problema foi os motivos que causaram essa greve, que são, claro, sempre precarização do trabalho, né, e a falta de valorização desses profissionais. Mas eu acho que basicamente é isso. Não dá pra cravar de fato que o gênero esteja saturado. A gente acredita que ainda tem muita coisa pra ser explorado, muita coisa pra ser apresentado. Com certeza. Né? Eu acho que assim, é um gênero que tem muito pra dar certo, só que a forma preguiçosa como as histórias estão sendo adaptadas tá complicado. Então a gente precisa que as pessoas inovem mais, que as pessoas adaptem sim, continuem adaptando, continuem fazendo as mudanças necessárias, mas que façam isso de uma forma mais inovadora, da forma mais inovadora possível. Mas e aí, você concorda com a gente? Tem uma opinião diferente? Coloca aí nos comentários pra gente saber e a gente poder comentar um pouquinho e debater um pouco mais aí na seção dos comentários. É isso aí, gente. Bom, foi um vídeo diferente que a gente trouxe aqui pro canal. Já era um vídeo que eu queria fazer, porque eu quero trazer coisas diferentes aqui pro canal, trazer o Mozão aqui mais vezes também. Conta aqui pra mim se vocês gostaram da participação dele. Foi um assunto que a gente gostou de conversar a respeito, de, né, pensar em trazer aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom, e se você ainda não é inscrito, mais uma vez, não deixa de se inscrever. Manda esse vídeo pra alguém que possa gostar desse conteúdo que a gente trouxe aqui. Nós esperamos vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau! Tchau!